Pessoal, se liga nessa matéria que acabou de sair na Livecoins, num podcast, o Hugo do Wall Street, André Machado, mais o Stormer comenta um pouco a respeito de mercado e foi colocado em pauta ali BTC, Bitcoin. Mas olha o que o Ogro diz a respeito de Bitcoin. Bitcoin não faz sentido nenhum, mas eu ganho dinheiro com isso. Então se liga que eu quero trazer algumas informações importantes para vocês em relação a isso, tá? Olha que interessante. André Machado, famoso trader brasileiro conhecido como o Ogro, acredita que o Bitcoin não faz sentido nenhum. Quero muito saber sua opinião em relação a isso. Mas isso não impede que ele ganhe dinheiro negociando criptomoeda. Em participação do canal Irmão Dias Podcast, o trader comenta que foi eleito como um dos 10 maiores inimigos do Bitcoin em 2013. Entre aspas, eu achava que aquilo não fazia sentido nenhum, disse Machado. Eu acho que não faz sentido nenhum, mas eu ganho dinheiro com isso especulando. E é aquilo que eu sempre comento com vocês. Como trader, pessoal, dá pra gente especular tanto para cima como para baixo. Não só em bitcoins, mas em altcoins também. Agora, pensando em médio e longo prazo, é esse o sentimento do Ogro. Mas ele acertou topo. Agora, será se ele pegou esse movimento de tendência de alta, de topo? Porque aqui, ó, novamente, entre aspas, eu fiz a projeção de FIBO do Bitcoin no topo triplo, que fez ali na região de 126 mil. Eu projetei quando rompeu uma bandeira de alta 2 anos atrás, e tem sido o canal. Mas vamos lá, Ogro, quando você fez essa projeção, tu comprou ou não? Só ficou como frentista e pecuarista. Seguindo, ele também comenta que cravou o alvo de queda da região de 82 mil. Atualmente, André Machado conta com um canal com mais de 3.500 vídeos, incluindo cursos gratuitos sobre análise técnica, bem como muitas lives operando no mercado. E lembrando vocês, tá? 50% do que eu sei de mercado, eu aprendi com o André Machado, tá bom? Agora, olha que interessante. Qual é a filosofia que o André Machado segue, e até para falar isso a respeito do BTC? Sigo a filosofia do Warren Buffett, diz Machado. Ao lado de Alexandre Stormer, André Machado explica que negocia diversas commodities, incluindo petróleo, prata, café e dentre outros, são ativos para pegar movimento, explicou o trader. Entre aspas, não é questão de ser contra o Bitcoin, disse Machado. Eu não vou fazer reserva de valor em café. Eu não vou fazer reserva de valor em ouro e nem em dólar. Novamente, mais um comentário dele. Eu gosto, para longo prazo, de ativos que gerem renda, na linha do Warren Buffett. Se você ganha dinheiro com um ativo enquanto está dormindo, você vai ganhar dinheiro até morrer. E até a tese dele em relação a isso não está errada. Só que ele precisa prestar atenção e ver que o Bitcoin ele vem numa pegada um pouquinho mais diferente, né? Não é renda, é proteção contra tudo, contra o sistema. Mas aqui ele mesmo ressalta e fala. Por outro lado, Machado reconhece que o Bitcoin deu um salto de 20.000% na última década, mas que olhar para o passado é fácil. Eu tinha a ideia de que isso iria acontecer? Não, mas Machado, Ogro, tu fez FIBO, pô. Ser frentista e pecuarista só com FIBO não adianta. Bora shortar mercado também. Respeito tu, mas não é trader? Bora shortar quando tu achar que FIBA é tendência de baixa. E bora alongar quando tu achar que FIBA é tendência de alta, Ogro. Bora! Acelera esse negócio aí, não fica para trás não, poxa. Eu aprendi contigo. Vamos lá. Eu tinha ideia que isso ia acontecer? Não. Senão eu tinha comprado tudo. Tinha vendido tudo que eu tinha. Eu falo brincando. E me depilava e ia para Copacabana ganhar um trocado extra para comprar BTC, brincou o trader brasileiro, né? Contando que comprou seus primeiros Bitcoin de Fausto Botelho, outro trader famoso da década de décadas, né? De experiência que catequizou o Machado. Conta que vendeu suas moedas a 57 mil, mas depois entrou novamente e vendeu o topo novamente. Entre aspas, eu fico pegando essas pernadas. Como pego as ações também e como eu estou especulando. Eu gosto de especular isso, mas não vejo como um ativo de valor, tá? E daí entra agora o Stormer falando um pouquinho a respeito do Bitcoin e não só falando, mas explicando um pouquinho pro Ogro aqui. Olha que interessante. Stormer aparece com uma visão mais pró-Bitcoin e recomenda a alocação entre 5% a 15%. Equilibrando a conversa, o Stormer mais conhecido diz:
entender a visão de trade do André Machado, mas note que a sua visão é diferente. Entre aspas, o próprio Bitcoin nesse momento fez fundo, no meu entendimento, 80 mil, e agora deve voltar para o seu topo, eventualmente talvez batendo o topo, até mesmo rompendo. Iniciou o Stormer. Entre aspas, minha projeção para o Bitcoin realmente é que agora a gente está iniciando um rally de Natal. Espero que ele esteja certo, né? E aqui, pessoal, vem falando mais um pouquinho, né? Sua justificativa é justamente a perda do poder de compra do dólar, algo que Machado também concorda. Na sequência, a dupla fala sobre a BlackRock, o pequeno tamanho do Bitcoin em relação ao sistema financeiro global, impostos, dentre outros temas. Questionado sobre o quão exposto ele está no Bitcoin, Storm afirma que chegou a ter 75% do seu patrimônio em cripto. Entre aspas, não tente fazer isso em casa, disse rindo. Para um cara que está no início, no mínimo entre 5 a 15%, tá bom, pessoal? E juntando esses dois jurássicos aqui de mercado, no mínimo, nós temos aqui quase 60 anos de experiência, viu? E novamente, aprendi com o Ogro, aprendi com o Stormer, mas o Ogro tá com uma visão um pouquinho diferente do Storm em relação ao preço do BTC. O Ogro, pessoal, ele é trader. Para ele é especular movimento para cima e movimento para baixo e tá tudo certo. Day trade e renda fixa. Ponto. Acabou. Agora, já o Storm, ele tem uma visão um pouquinho mais diferente. Médio e longo prazo, ele investe em algumas altcoins e pensa no Bitcoin ali como proteção. Não tá errado e nem tá certo nenhum dos dois ali, né? Basta saber qual é a sua estratégia. Que nem, por exemplo, hoje eu compro Bitcoin pensando no meu INSS. Então, todo mês eu pego um dinheirinho e compro o BTC e vamos ver o que vai acontecer. Garantias de ganhos futuros, ninguém consegue prever isso. Tanto que o André Machado falou umas coisas doidas ali, né? Mas o passado, o que aconteceu com o preço do Bitcoin? E ele assume que subiu quase 20.000%, né? Agora, já que ele não aproveitou esses 20.000%, ele vai deixar de montar estratégias agora para frente para ver uma nova especulação? Então, achei legal, achei interessante para vocês aqui. Se não é inscrito, poxa, se inscreva, ativa o sininho de notificações aí. E para o André Machado, pessoal, qual porcentagem seria interessante aí ele começar a especular no preço do BTC e fazendo isso aqui como INSS? Deixa nos comentários aí. E na sua visão, o Ogro ele tá certo ou o Ogro está errado em relação a falar tudo isso a respeito do BTC? E até nas próprias falas do Storm também. Tu acha que entre 5 a 15% é legal, é interessante ou é um pouquinho mais arriscado deixar essa porcentagem? O certo é colocar entre 1 a 3%.